Provérbios capítulo 11. A balança falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua própria maldade, cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perece. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. O hipócrita com sua boca destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija, e quando o perverso perece, há gritos. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria despreza o seu vizinho, mas um homem de entendimento mantém a sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele que de espírito fiel oculta o problema. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso, e aquele que odeia a fiança estará seguro. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia a justiça haverá recompensa certa. Como a justiça tende à vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. A abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente do justo será salva. Como uma joia de ouro no focinho de um suíno, assim é uma mulher bela que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Ao que retém o milho, o povo amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Aquele que diligentemente busca o bem e procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba a sua própria casa, ele dará ao vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe da terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Capítulo 12. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que o envergonha é como podridão dos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará.
Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as tenras misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lavra sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. O perverso é enlaçado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá do problema. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é logo conhecida, mas o homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. O engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas há alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração do tolo proclama tolice. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tribuno. O peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos os seduz. O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. Capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto de sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda a sua boca guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. O homem justo odeia a mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. A justiça guarda aquele que é reto de caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. A luz dos justos se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza concedida pela vaidade será diminuída, mas aquele que a junta pelo trabalho crescerá. A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece,
mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia sua loucura. Um mensageiro perverso cai na injúria, mas um embaixador fiel é saúde. Pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. O desejo cumprido é doce para a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os tolos. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal persegue os pecadores, mas os justos o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. O justo come para a satisfação de sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade.